que abre o tempo de defesa do denunciado Amado Santos de Oliveira ou de seu procurador pelo tempo de 2 horas para produzir sua defesa oral. Pode chegar à frente, doutora. Presidente, estou vacinada, permita-me... Sim. 2 doses, como professora. Sim. Dá licença. Saúdo aqui em nome do presidente da casa, vereador Vander, todos os vereadores, primeira secretária Valéria, também que presidiu, vereadora, a comissão, processante, segundo secretário Eliseu, famoso Borracha, vereador Adriano, vereador André convocado para essa noite, vereador Edemar Esquena, vereador Marcos, que é o relator do processo, meu muito boa noite, vereador Claudinei, nosso muito boa noite, cumprimento também aqui todos os participantes, populares, civis, vi aqui agora há pouco a gloriosa PM, os jornalistas, os funcionários da casa, cumprimento também meu irmão, também advogado, doutor Ivan, e todos vocês que se fazem presente, e também cumprimento esse vereador guerreiro, aguerrido, que tem trabalhado incansavelmente, e confio no trabalho desse vereador, nosso vereador, que Deus já deu, por intuição, o nome de Amado. Meu muito boa noite, vereador, presidente da casa, Amado. Obrigado. Salvou minha vida aqui. Servidores da casa, não me recordo se eu cumprimentei, todos presentes, nosso muito boa noite. A sociedade sabe que não tem câmera sem os servidores, São as nossas retaguardas. Senhores e senhoras, quero aqui iniciar dizendo, meu nome é Ismaile, estou aqui imbuída pela defesa do então vereador, presidente da casa, aqui de Novo Mundo, o vereador Amado, dizendo também que sou advogada, residente em Colíder, e dizer também, senhores vereadores, senhora vereadora, tive a oportunidade e o prazer de ser vereadora como vocês. Eu fui a vereadora mais jovem do Brasil em 2004, com apenas 18 anos de idade em Colíder. Me elegi com 18 anos, quando eu elegi eu falei assim, meu Deus, e agora, onde é que é a Câmara? E aí fomos fazer o quê? Vamos estudar, vamos aprender, fui eleita. E Deus e o povo de Colíder me concedeu a oportunidade de ser vereadora por 3 mandatos. Fui vereadora, presidente também da UCEMAT, e vi ali também o quê? E aprendi a defender. Vereadores, se tem uma classe política que essa nobre parlamentar, ex-parlamentar, defende, é a Casa Legislativa Municipal. Por quê, vereadora Valéria? Porque nós somos direto a retaguarda da sociedade. E é o tempo todo sendo visado pelos companheiros e por de fora. E somos eleitos diretos pelo povo. Por isso que eu falo que secretários municipais têm que respeitar essa casa, como em muitos municípios não respeitam. Prefeito tem que respeitar essa casa, porque quem está todo dia na rua são os vereadores. O nome também, vereador, é tão bonito que ele já começa, presidente, como vereador. Vereador é de vereador da comunidade, da população. É ele que traz para cá e fala, prefeito, começa a andar. Vice, começa a andar. Secretários, começa a andar. E começa a trazer a demanda da população. Só que nessa retaguarda da população, e também como defendemos e devemos a vida pública, nós também criamos amigos na vida pública, muitos, mas também criamos muitos inimigos. O famoso puxar o tapete. Você sabe a pior raça de boi que tem na política, senhores vereadores? A raça do boicote. Boicota aqui, boicota ali, até que alguém não sossega. Enquanto, puxando o tapete, ou por qualquer coisa, tentam caçar parlamentares, do jeito que quiser. Sem o devido processo legal que todos nós temos direito, assegurado no artigo 5º da Constituição, artigo 5º esse, chamado de cláusula pétrea. Ismaile, o que é isso? É de comer? Não pode ser revogada. Artigo 5º, amado,
quando tem que respeitar. E detalhe, senhores vereadores, hoje nós temos aqui sendo infringido ilícitos da legislação com o Amado. Amanhã pode ser um de vossas excelências que estará passando pela mesma situação. Pela primeira vez nos meus 35 anos, nos meus 12 anos de mandato, fui candidato a deputado federal em 2014, fiz 15.520 votos na chinela, sem R$1, falando a verdade e mostrando que as pessoas têm que ser prioridade, que o poder passa e as pessoas ficam, e a maldade às vezes se responde aqui ou se responde para Deus. Aí essa justiça é diferente. Essa, ainda que a justiça aqui predomine, amado, a justiça de Deus, essa não falha. Essa não falha. Pela primeira vez nesse tempo, eu vejo, Ivan, um vereador sendo processado por trabalhar demais. Ele andou 5.300 quilômetros. Eu já vi vereador ser processado por trabalhar nada. Agora, trabalhar demais, amado, você me perdoa, é a primeira vez que eu vejo. Sociedade Novo Mundo. Estou vendo um vereador ser processado e julgado aqui, senhores vereadores, senhora vereadora, por 2 motivos: perseguição política e uma ex-esposa que não aceita separação. Dor do amor é difícil, já passei, já fiquei de cama. Dói, misericórdia, dói na alma. Só quem passou aqui sabe. E se você não tiver consciência e condições, você revolta. E aí você quer ver o outro, sabe aonde? No sal, irmão. Ou no inferno. E aí melhor ainda se tem mandato, né? Porque daí os grandes julgadores do universo começam a apontar. Gostei do relatório do vereador. Gostei do relatório, amado, do vereador Marcos, o relator. Ainda que ele pede a cassação, quem prestou atenção aqui, eu gostei. Porque ele fala assim: ainda que a caminhonete dormiu lá, não é essa a questão. Ó. Ainda que teve o gasto, mas não é essa a questão. Ainda que teve duplicidade, não é essa a questão. Ainda que tenha VI, não é essa a questão que estamos tratando. Qual que é a questão que estamos tratando aqui? Qual que é a questão? Perseguição política? Vereadora Marli, sabiamente agora, parabéns vereadores, parabéns a CP, afastou a vereadora Marli, que é a esposa do denunciante. O denunciante é o esposo, a vereadora Marli. A comissão agora afasta a vereadora daqui, por isso que ela não está aqui votando. Só que cometeram a nulidade. A vereadora Marli votou para a instauração da CP. Senhores vereadores, se vocês querem dar uma resposta lícita para a sociedade, porque uma coisa eu aprendi na política: qualquer decisão que nós tomarmos quanto vereadores, nós somos questionados. Isso eu aprendi. Você pode fazer tudo certo, você pode carregar a pessoa no colo, só que a hora que ela precisar e você falar não, aguenta. Você ajuda a pessoa a ir ao banheiro 4 anos. No dia da eleição, se faltar uma folha de papel higiênico, você perde o voto. E sai falando mal. Sociedade, valorizam vossos vereadores. Valoriza essas pessoas que colocaram seus nomes à disposição. Enquanto é fácil ficar no WhatsApp criticando, mas ninguém tem coragem de colocar o nome. Coloque o nome para trabalhar e vem ver o que é ter que trabalhar no poder público. Amado de 2 mandatos, vereador relator de 3 mandatos, vereador presidente de 2 mandatos, 4 mandatos, olha aí, pode pedir música no Fantástico, vereador. Vereadores sabem o que eu estou falando. E quem está no primeiro mandato também, se achar que conselho presta, façam o trabalho de vocês. Usem o que puder dentro da legalidade. Tudo.
Porque às vezes um ato político, uma fala política nossa, para querer agradar meia dúzia, pode vir contra nós. Então eu começo essa fala dizendo que se vocês querem dar uma resposta dentro da legalidade para a sociedade, dentro da legalidade, de duas uma, me perdoa, amado, que eu vou falar, mas eu preciso ser decente pelo juramento que eu fiz como advogada, que entre o direito e a justiça eu defenderia a justiça e não o direito. De duas uma, ou absolvem o amado dessa vergonhosa situação politiqueira, com todo respeito à casa de Novo Mundo, com todo respeito. Nós estamos aqui por conta de áudio da ex-esposa, não quero entrar na questão pessoal. Questão pessoal todos nós temos, e não cabe ao mandato. O vereador Adriano, como vereador, tem que ser julgado como vereador aqui. Se ele trabalha, se ele vai para a luta. Mas tem mania, vereador Adriano, as pessoas, nego que enche a cara, diz que o vereador não pode beber, mas todo mundo pode, né? Mas não pode. Nego que vai não sei na onde, mas o vereador não pode ir. Tudo bem que nós somos um reflexo, tudo bem que nós somos, sim, que dá exemplo. Opa, claro, somos um poder constituído, federal, estadual e municipal. Somos poderes harmônicos? Somos, mas somos independentes. Constituição Federal. Não sou eu que estou falando, não. Artigo 5º. Os poderes são harmônicos, mas independentes. Então, primeiro, dentro da legalidade, ou absolvam, ou desfaçam e fazem uma CPI sem ilegalidade, afastando a instauração da vereadora Marli, desde a instauração, e deu contraditório e ampla defesa na parte investigativa, como traz o artigo 35 do regimento de vocês, que fala que tem que montar uma comissão parlamentar de inquérito. Outra coisa, por que, vereador relator, eu, assim como estou discordando do senhor, respeito a discordância, isso é democracia, tenho que respeitar, posso discordar, mas tem que respeitar. Respeito o relatório, embora discorde dele. Existe como se fosse a polícia civil. Eu quero fazer uma analogia. O que é analogia, Ismael? É um comparado. Comparar algo com outro. Isso é analogia. Usa-se por analogia, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, sociedade civil organizada, o Código de Processo Penal. Também com o Código Penal, junto na comissão processante. Primeiro, precisa-se ouvir por último o acusado. Isso não foi respeitado. A lei de drogas, por exemplo, vereador, fazendo a comparação, a lei 11.343 de 2006, quando ela foi criada, colocou lá que o denunciado ia falar primeiro. O próprio tribunal e o STF falou assim, é inconstitucional, muda a ordem. Muda a ordem. Hoje, todos os juízes, ainda que a lei escrita fala que ele tem que ser ouvido primeiro, tem uma decisão dos tribunais dizendo que essa inversão de oitiva, ela é inconstitucional. Por isso que se ouve o acusado por último, e não por primeiro. Isso não foi respeitado. Então o que eu falo? O que eu quero pugnar? Primeiro pelas nulidades. Os atos de vossas excelências podem ser, dependendo do resultado, qualquer um, para falar a verdade, qualquer dos resultados, podem ser todos anulados na justiça, podem ser. Ismael, mas não tem a isonomia do poder? Tem, mas respeitando o devido processo legal. Não é que vocês não tenham a autoridade da questão de analisar a quebra do decoro, não. Eu tenho que ser honesto na minha fala. A Câmara é independente. Quando a secretária Mayra, não é secretária? Mayra. Quando a secretária Mayra fala do parecer jurídico, que ele não é vinculativo,
Sabe por que ela fala isso? Porque ela fala, não, perdão, o parecer fala, presidentes, não é para vocês que não é vinculativo, é resguardando o advogado. É porque uma vez, um advogado da Câmara de Cuiabá deu um parecer e esqueceu de colocar essa frase. Sabe quem respondeu junto com o presidente da Câmara? O advogado. Aí a OAB sugeriu a nós advogados que todos os pareceres, amado, daqui para frente, constasse que não é vinculativo. Por quê? Não pode vincular a OAB do advogado, porque o advogado estava indo para o sal junto, sem merecer. Então é por isso, isso aqui é a instrução nossa, da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso. Quero entrar no mérito agora, rapidamente. Não vou usar minhas 2 horas não, pode ficar tranquilo, eu sei que vocês estão cansados. A Mayra leu ali pro resto da vida. Se a Mayra parar de ler hoje, ela já bateu a meta de leitura dela já. Se fosse cumprir pena, Mayra, você já estava remido uns 100 dias pela leitura. Quero entrar no mérito. Uso indevido do veículo, amado. Primeiro, nós temos que deixar claro a todos qual que é a diferença de dolo para culpa. Isso é lei. Dolo é quando eu tenho a vontade e a consciência de fazer algo ilícito. Dolo é quando eu tenho a vontade e a consciência de ter um prejuízo, de causar um prejuízo ao poder público. Isso é dolo, vontade e consciência. Culpa é quando eu ajo por imprudência, imperícia ou negligência. Isso é culposo. Por isso que eu falo que existe o crime doloso e existe o crime culposo, porque um eu tenho a vontade de fazer, o outro eu não tenho. E nós estamos diante aqui de uma lei de crime de improbidade, que ainda que ela é ligada ao direito civil, cita-se a 8429, tem essa questão de dizer que é crime de responsabilidade, crime de improbidade, mesmo sendo dentro do aspecto civil. Ela fala crime, mas ela não é ligada ao penal, ela é uma lei civil. E para isso, meus queridos amigos, doutos vereadores de excelência, eu preciso demonstrar um dano ao poder público. Eu preciso demonstrar um dano ao erário. A cassação do mandato de quem tem a outorga do povo é a última instância. Antes tem que ser advertido. Antes tem que ser dialogado. Quer ver um exemplo? O artigo 17. O artigo 17, inciso 1º, parágrafo 1º da lei de improbidade agora, com a reforma do pacote de crime, vereador, que é a lei 13964, 2019, que é o pacote de crime, criou, olha como é que é sério que nós estamos falando. Peguem a lei 8429, quem está com o Google aí, olha o artigo 17, parágrafo 1º que fala, criado pela lei 13964, 2019, que é o pacote de crime, que mudou várias leis do Brasil, criou a possibilidade de acordo de não persecução civil. Criou o acordo de não persecução penal e deu agora a nós, agentes, a possibilidade de acordo de não persecução civil. Ismael, o que é isso? Dentro do ato de improbidade, como a cassação de mandato, como a culpabilidade, como a sanção maior, é o quê? É você não causar um dano. Se você, em tese, por culpa, causa um dano, o que a lei quer? Que você restabeleça esse dano. A pena para o poder público não interessa. Por isso que em 2019 criou-se a possibilidade de acordo de não persecução civil, presidente. Hoje, os ministérios públicos estão fazendo o quê? Estou fazendo um lá com um ex-vereador. Estou homologando um acordo junto com o juiz. O MP formula o acordo, ou com devolução, ou com multa. Perdão, essa água é minha? Dá licença. O MP formula um acordo, junto com a parte, o juiz homologa. Ismael, se o MP não quiser formular, o advogado pede que os autos sejam remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele faça o acordo. Então hoje,
Olha para como que eu estou falando, é sério, amado. Ainda que essa denúncia que o amado está respondendo aqui fosse na justiça, ele teria possibilidade de fazer um acordo com a própria justiça sem ter o mandato cassado. Por quê? Porque a última instância, a gente fala que o último grau de uma situação dessa seria a cassação do mandato. Aí eu tenho aqui o depoimento. Está aqui, está no processo, tá, pessoal? O que não está nos autos não está no mundo. Eu tenho aqui o depoimento do Joed. Joed é o dono do posto de combustível, desse combustível que ele rodou a lua. Com todo respeito ao relatório do relator, mas falar num relatório, vereador, que não compete ao vereador fiscalizar, vamos instituir Câmara então, gente. Para que os municípios estão gastando dinheiro com o vereador? Vamos fazer uma emenda constitucional lá em Brasília, vamos acabar com as câmaras. Porque a Constituição fala que o vereador é para fiscalizar. Mas sabe por que você está aqui? Você acabou com o Corolla da sua ex trabalhando, igual ela falou. Acabou com o meu Corolla que estava trabalhando para o povo, visitando ponte, visitando bueiro. É por isso. Quem mandou usar carro particular? Aí agora foi usar o público, que é seu direito. Abastecimento é seu direito, todos fizeram. Não, você está aqui agora sendo processado. Deixa eu fazer uma fala aqui. Não existe prescrição para... Não prescreve. Denúncia de crime de improbidade administrativa, judicial não prescreve, não tem prescrição. Quem se engana aqui com 5 anos, que se não responder, pode recorrer para a lua, não prescreve. O dano ao erário, se ele for condenado daqui 30 anos, ele tem que ressarcir. Não existe prescrição para crime de improbidade. Se não existe prescrição para processamento dele, nem procedimento. Porque o dano ao erário ele pode ser ressarcido a qualquer tempo. Basta ser descrito. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero saber onde é que estava essa casa. Quando o Joed falou que todas as presidências faziam o que o amado fez. Primeiro fazia a nota e depois pagava, como o relator do relator disse. Não estamos questionando, o gasto aconteceu. Ora, cadê o dano ao erário? Senhora advogada, fale somente sobre essa gestão. Falo? Sim. Sim, estou falando, mas qual a questão que eu estou? Porque o processo que nós estamos correndo é sobre essa gestão, não é da gestão passada. Eu tenho um depoimento aqui, presidente. Vou ler, me então perdoa. Vou ler. Isso. Desse processo. Opa, não falo. Até porque eu não vou falar da multa que teve lá no zero, né, na gestão passada. Sim, sim. Ah, sim. Meia-noite. Como é que é o nome aqui do moço? Joed, dono do posto. O que o Joed falou aqui? Perguntado ao Joed, nesse processo. Como funcionou a compra de combustível da Câmara Municipal durante os meses de janeiro e fevereiro? Ah não, aqui começa, outra página, 239, 238, essa aqui, depois é outra. Como funcionou? Vamos lá, presta atenção aqui, eu sei que é chato ler, eu não gosto de ler não, por isso que eu falo assim, com o coração, porque quando você fala a verdade, você tem que ficar... Sim. Como você... Só um segundo, deixa eu te falar. Como você falou que lá da multa do zero, você estava lá? Você estava lá? Não, aqui tem uma multa. Ah, sim, mas você estava lá? Mas você estava lá quando ele foi denunciado? Não, eu pergunto você, se você estava lá, porque se você falou que estava... O senhor está sendo julgado? Você estava lá? Não, o senhor está sendo julgado? Não. Mas o senhor estava lá? Porque disse que o senhor estava lá. Eu não estava, não, mas como você falou, de certo você estava. Não, é que disse que eu não estava, mas disse que o senhor estava. E você estava? Não, eu não estava, mas disse que o senhor estava. O senhor e o relator. Eu não estava. Porque eu pensei que você estava lá. Não, eu fiquei sabendo que o senhor estava. Entendi. Mas vamos lá, me perdoa, eu não estava, mas se o senhor não estava também, me desculpa. Oh, beleza. Só um minutinho que eu me perdi aqui.
em algum momento nessa situação que acabou constrangendo pessoas e o comércio do irmão também, é a prática de abastecer, preencher nota e no final do mês encaminhar, ela é reincidente? Olha o que o Joed respondeu. Sempre aconteceu. Não, sempre aconteceu ou só aconteceu na gestão atual? Em todas as gestões foi desse jeito. Lá no posto, lá onde eu comandava, sempre foi assim. Todas as gestões foi assim. Abastecia e no final do mês tirava a nota fiscal e fazia o recebimento. O condutor nessa situação, o condutor em si, ele tinha acesso ao bloco de notas ou é apenas o funcionário do senhor? Não, isso aí é uma coisa particular da empresa. Quem tinha era só o funcionário, mais ninguém. Aí perguntaram para ele de novo. Cadê a pergunta aqui no final? Aqui, acho que a presidente perguntou. Eu vou iniciar, eu tenho duas perguntas, eu vou iniciar. A minha primeira pergunta é, o seu posto abastecia a Câmara, né? Como acontecia o abastecimento e pagamento de combustível que a Câmara pegava lá? Aí o Joed. Lá a caminhonete chegava, encostava, abastecia, né? Acho que nunca, 238. Acho que nunca ninguém ligou para mim abastecer. Abastecia lá. O condutor assinava a nota, a gente tirava a quilometragem, tudo certinho. Pessoal, eu estou lendo igual ele relatou, tá? Tudo certinho. Colocava em cima, placa, quilometragem, e assim um mês todo ou 2 meses, ia abastecendo todas as vezes, fazendo nota. Aí no dia de receber eu fazia a nota fiscal e trazia até aqui. Era feito o pagamento dessa forma, ao longo do mês. Fazer as notinhas assinando. Acho que pode olhar, em todas elas tem o KM, né? A gente abastecia e quando eu resolvia, tinha vez que eu vinha com 2 meses, 1 mês, eu fazia a nota fiscal, trazia aqui, era feito o pagamento, era dessa forma que era feito. Aí a pergunta, esse procedimento só aconteceu agora ou já era prática antiga? Já era prática antiga, desde antes era, sempre foi assim, sempre o tempo todo. O senhor confirma então que juntava as notas, né? O senhor juntava no final do mês ou com 2 meses fazia uma nota só, encaminhava para a Câmara para fazer o empenho? Isso? Corretamente, dessa forma. Então não tinha dia certo, tipo 30 dias certinho. Talvez eu trazia com 40 ou 60, tivesse lá tipo 1 ou 2 notinhas só, não trazia, né? Então eu esperava sempre juntar mais notas para trazer, para não, era dessa forma que era feito. Ok, essas são minhas perguntas, ele colocou. Aí, tem outra coisa que me chama a atenção, que fala o seguinte aqui, O vereador Borracha fez a pergunta. Ele fala aqui, não, foi como feito os outros anos, tudo normal. Quando a caminhonete chegava, abastecia, e como eu disse, o condutor assinava a nota, quilometragem, tudo. Placa e como foi antigamente. Nunca ninguém chegou lá e falou não era para abastecer. Ele chegou lá como presidente da Câmara, ele encostava e abastecia, era assim. Tá, a pergunta do relator é essa. Tá, esses são os meus questionamentos. Aí o presidente, passo para o denunciado, o vereador Borracha quer fazer questionamento. Aí o Borracha, deixa eu perguntar. Era só o presidente que assinava ou outros funcionários que fosse lá assinavam as notas, deve ser notas, está escrito nossas, mas eu acho que teve um erro de digitação. As nossas também. Aí o Joed respondeu. Tinha um rapaz, que eu não sei se era ele, o Pingo, Naca, ele andou abastecendo essa caminhonete algumas vezes lá, mas acho que era mandado de alguém que pedia para abastecer essa caminhonete. O Naca andou abastecendo essa caminhoneta lá. Acho que se caçar nas notas aí, pode ver a assinatura dele. Aí eu pergunto, isso aqui? A noite inteira aqui, julgando, porque talvez alguém andou no carro da Câmara. E antigamente, que era abastecido até por terceiros. Por que não tem denúncia? Por que foi em cima do vereador Amado agora?
Por quê? Vamos separar atos ímprobos de atos politiqueiros. Não vou nem dizer políticos, porque políticos, pelo amor de Deus, política é o que nós fazemos, atos políticos. Aí no relatório, não, as verbas são legais, porque são de representatividade. Mas vereador não é representante nato da população? É ele que é os olhos. Vereador não é parlamentar, não. Não é para lamentar, não, é parlamentar. Não é para ficar lamentando só não que as coisas não acontecem. Por isso que eu falo, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a denúncia do uso indevido do veículo fala que não tem requerimento. Gente, existe uma hierarquia nos poderes. Existe presidente, vice, secretário, primeiro secretário, existe hierarquia. O presidente vai requerer o uso da caminhonete para quê? Não, eles falam na cabeça, na mente, né, que não pode. Para quem? Se ele que é o presidente, ele é a maior autoridade legislativa, ele vai requerer a caminhonete para quem? Eu imagino. Amado, você me empresta a caminhonete para eu usar? Sim, amado, o senhor pode usar a caminhonete. Só pode ser assim. Presidente, o senhor empresta a caminhonete para eu usar? Aí ele vem aqui do outro lado e fala assim, não, pode usar. Amado, assina aqui para mim. Tá bom, vou assinar aqui. Deve ser assim. Só pode ser assim. E você sabe, Cassiano, que um dos dias que cita nesse relatório aqui, o uso do carro do dia 24 de janeiro, foi para trazer a menina Yasmin, que foram bater na sua casa, implorando porque não tinha ambulância, não tinha médico e não tinha enfermeiro no postinho. O Cassiano sabe disso. Pede para a mãe da Yasmin, se ela é contra isso. Pede, senhores vereadores. Pede para a mãe da Yasmin. Se o amado tem que ser caçado porque fez isso, perguntem. Perguntem. Do combustível. Um liga com o outro, combustível, VI, né? Tanto que tem uma parte do relatório que é mudado. A VI, quando ela indeniza o combustível, ela indeniza o combustível de uso particular. Isso é decisão do Tribunal de Contas, senhores vereadores, senhora vereadora. O carro oficial da Câmara nem pode ser abastecido com o dinheiro próprio. Não pode. É pior abastecer com dinheiro próprio do que abastecer com recurso da Câmara, porque é carro oficial. Porque aí não vai bater a quilometragem. Aí não vai bater a distância. Não pode. O carro da Câmara pode ser, isso está em todas as decisões do Tribunal de Contas. Eu não vou ler aqui porque senão vai ficar chato. Mas se quiser eu leio. Não há improbidade, por isso que existe carro da Câmara. Fala nisso, quer saber uma coisa, presidente? Pode falar, dona. Pensa um negócio que dá rolo em Câmara, esse raio desses carros. Lá em Colírio nós doamos nosso para o CRAS da Câmara. É só rolo. Se você retomar a presidência, amado, doa lá para a vila trazer paciente, ou vocês doam. Faça um compromisso com o povo, doa esse carro, só dá problema. Em vez de nós estar aqui discutindo coisa boa para o novo mundo, nós estamos discutindo cassação do vereador, que segundo o outro colocou não sei o quê. Inimiga política declarada. Novo mundo é pequeno. Quem aqui não sabe que a vereadora Marlene é inimiga política do amado? Quem não sabe? Questões políticas, Chico, Tripa. Você foi preso esses dias por perseguição política, Tripa. Nem quem não tem mandato não escapa. Olha o absurdo. Prisão por opinião? Ditadura, Tripa? Que defende a democracia, irmão. Ainda que ela me doa. Então, peço absolvição do uso indevido do veículo. Sem contar que mora a 53 quilômetros da sede do município, gente. Gente, o Tribunal de Contas já deu parecer favorável em todas as contas.
em que o carro pernoitava com o presidente para a viagem ou chegar fora do horário. Não tem. O carro parado, pernoitar na casa do amado. Qual que é o dano para o município? Qual que é o dano ao erário? Qual que é o dano para caçar um mandato legítimo? Me respondem na consciência. Respondem. Carro parado. Ah, mas o carro em 2020 ele andou bem menos, claro. A Assembleia estava fechada, os órgãos do Estado estavam fechados. Não tinha como andar muito mesmo não. Segundo o amado, os pneus que ele trocou estão ali dentro, só no arame. Qualquer coisa a gente faz uma visita em loco. Vamos? Vamos? Então vamos. Está lá dentro mesmo, né? Então mostra os pneus, hein? Não? Os pneus estão lá? Estou terminando. Porque daí se o cliente mentiu, né? Que não está ali, né? Ixi, Maria, aí piorou. Aí vamos ter que abrir outra CPI. Outra CPI não, outra CPI, perdão. Vamos lá. Ó, vamos terminar. Outra coisa. No processo consta, senhores vereadores, senhora vereadora, ainda que foi feita essa nota, eu não estou aqui para mentir não, foi feita a nota antes da nota fiscal, só que o pagamento só se deu posterior à nota fiscal. O pagamento só se deu posterior à nota fiscal. E detalhe, a lei 8666, que é a lei de licitações de 93, fala que qualquer órgão público pode fazer compras diretas até R$8.000. O Tribunal de Contas achou que esse valor estava defasado, porque a lei de 93 aumentou para 17 alguma coisa. Um prefeito pode fazer a compra de 17 mil sem licitação, Tripa. O presidente pode fazer compra sem licitação até 17 mil, desde que ele demonstre com nota. Opa, a nota está no processo, a nota está aqui, não importa. Se foi gasto, como o relatório diz, foi gasto. Não estamos questionando que não foi gasto, só não foi empenhado. O pagamento se deu a posteriori com a nota, com o empenho. Pronto. Foi gasto, está pago. Qual que é o dano? Qual que é o dano? Duplicidade da VI. Verba indenizatória. R$1.300 aqui. Vocês merecem mais. Olha a distância que vocês têm do município, Rochedo, as vilas. A sociedade tem que entender que nós somos funcionários do povo. E bom funcionário, todo mundo quer ser bem remunerado. Vocês merecem muito mais. R$1.300 de verba indenizatória. O amado já me falou que o parecer da controladora, que não tem nada, que a controladora, ela responde. Pessoal, controlador interno do município, se ele der um parecer equivocado, ela responde solidária. Prefeito lá de Colírio me chamou para ser controladora porque eu sou concursada, só estou afastada. Sou concursada na prefeitura desde 2006. E lá, o controlador tem que ser concursado. Prefeito me chamou para ser controladora. Eu falei, eu? Estou fora. Colocar minha assinaturinha para responder depois o ferro todo mundo junto lá, estou fora. Ah, você não confia em mim? Confio, não confio nos outros. Não confio neles. Segundo o amado, ela deu um parecer dizendo que é compatível. Compatível o uso do combustível, compatível o uso da quilometragem, mas chegou ao ouvido dele que ela vai sugerir que ele devolva uma parte, só do tempo que está sendo questionado, uma parte da VI. Ela é integral de 1.300, né? Você tem um cheque de 1.300 no bolso aí? Entrega para o presidente. Se ele não puder receber, no final ele devolve. Devolve esse dinheiro em público. Inclusive o cheque é meu. Não. Ah, não pode receber. Não, depois a gente faz uma ANAD de devolução. Depois a gente faz uma ANAD de devolução. Bem que podia ter feito isso antes, né? Não chegou, ele não foi intimado. É. Do mesmo jeito que ouviram falar, né? Nós também estamos falando aqui. Ele não foi intimado ainda para devolver. Ele não foi intimado, vereador. Lembrando, presidente, pela lisura do procedimento,
A defesa fala por último, tá? Depois da minha fala, ninguém mais pode abrir, tem que abrir a votação. Sim. Quando você for intimado para devolver, devolva. Mesmo que você não deve, devolva. Minha mãe me ensinou que às vezes a gente tem que pedir desculpa mesmo sem dever. E se o dano ao erário que você causou por trabalhar para as pessoas foi 1.300, devolva. Devolva mais, se você puder. Devolva mais. Se o dano que você causou foi porque você conseguiu o parquinho da escola João e Maria de 25 mil de emenda, se o dano que você causou foi junto com os vereadores aqui, que vocês conseguiram mais de R$1 milhão para os postos artesianos, se o dano que você causou foi quando você e outros vereadores aqui foi na gleba de Visa, a questão da documentação, quando você e o Borracha foram lá na PGE, o dano que você causou foi quando você, a Valéria, o Claudinei, o Adriano e todos os vereadores estão lutando pela utilização da gleba? É esse o dano que você causou? Senhores vereadores, dê uma resposta com legalidade nessa noite. De coração, dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Porque amanhã, vocês podem estar sendo vítimas dessa politicagem barata que está acontecendo em Novo Mundo. Não estou falando dos senhores, não. Até porque eu defendo. Por último, prática de improbidade. Qual o decoro? Qual o erro? A lei de improbidade não prescreve. Vamos trazer à tona os erros do passado que ele está sendo julgado hoje? Não, porque eu vou respeitar o meu presidente. Não posso falar disso. Qual o decoro? Sem contar, amado, que eu faço questão de advogar para você nessa situação. Eu não sou só advogado, não, eu estou representando o Dr. Fayad, meu amigo, cara muito do escritório do Dr. Fayad. Você pode entrar com ação de danos morais contra cada vereador que incitou a situação e contra o Poder Legislativo, se você quiser. Se a Câmara for condenada, quem vai pagar é o bolso das pessoas em precatório, talvez dividido em 20 anos. Ou cada vereador também pode pagar uma ação de danos morais. Pode, não estou falando que vai. Você pode entrar contra cada vereador que incitou, que suscitou, inclusive aqueles áudios vazados da tua ex-esposa, que está te causando um prejuízo que você não deve. Inclusive está aqui mais de 100 assinaturas das pessoas da comunidade, dizendo que nunca viu a ex-esposa dele dirigir a caminhonete. Numa vila, mais de 100 pessoas não viu. Ah, mas quem que é a testemunha da ex-esposa do amado? Quem que é a testemunha que fala que ela dirigiu? A vereadora Marli, que é a esposa do denunciante. Nossa, que coincidência. Muita coincidência. A única testemunha no processo que fala que a ex dirigiu, Ivan, é a esposa do denunciante. Até no Congresso Federal, Tripa, montaram uma CPI para investigar antes de caçar. Por que o presidente Jair Bolsonaro não está indo primeiro para a cassação? Porque tem que estabelecer os princípios da investigação antes do processamento. Antes do processamento. Ainda que a CPI é aquela que vocês estão vendo lá, aquela desgraceira lá. Mas estão cumprindo o devido processo legal, chamando para ser ouvido, para produzir prova, para ver se denuncia ou não. Isso é devido processo legal. Não é legal, nossa, que legal não, é legal de legalidade. Mais de 100 pessoas, não vimos. Está no processo, que não está nos autos, não está no mundo. Declaração da escola, atestado da escola, que a Rosânia foi lá em 18 de maio, sendo que o Amado e ela separaram dia 10 de março. Com tudo que a ex estava fazendo, você voltou lá com ela, bicho, tem que dar uma surra no você. E dia 26 de janeiro, foi entregado em mãos da irmã da madrasta das alunas. Cadê que tu estava lá? Não é
cometendo injustiças que se faz justiça. Não é. Para finalizar com relação à CPI, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, existe um princípio no direito que chama princípio da especialidade. Norma federal é maior do que norma ordinária. Por isso tem a divisão dos poderes. Nenhum projeto nosso de Câmara de Vereadores ou de deputados pode infringir a Constituição Federal. E elas podem, as leis ordinárias federais, vereadora Valéria, podem ser usadas subsidiariamente nos processos onde é omisso, ou princípios ou analogia. Isso fala na LINDB, Lei de Introdução à Norma do Código Brasileiro. Eu falo assim os artigos porque eu sou professora de penal há 5 anos. Então eu posso usar tanto o decreto 201 quanto a lei federal para criar uma CPI, ainda que a lei municipal é omissa, se quisesse. Só para ficar claro, subsidiariamente, vereador, não estou, né? Subsidiariamente. Aqui foi ao inverso. Primeiro eu estou fazendo a sessão de julgamento, antes da investigativa. Como se no direito penal, como se fosse no direito penal, vou fazer uma comparação. Primeiro mandasse o processo para o juiz antes da Polícia Civil investigar. Só para vocês entenderem. Para finalizar, peço aqui com toda a vênia, data máxima vênia. Se eu ofendi questão pessoal de cada vereador, vereadora, de alguém aqui, pelo amor de Deus, não foi minha intenção. Eu fiz um juramento quando eu fui me formar, com muito sacrifício. Eu sou filha de pessoas muito humildes. Na verdade, perdi meu pai com 15 anos. Esse menino aqui eu criei. Me formei na luta. Devia faculdade, ia para a faculdade escondido para a dona não me ver, para não me cobrar. Mas eu fiz um juramento que quando eu usasse meu direito de defesa, ele ia ser dentro, amado, da Constituição Federal, utilizando o contraditório, e não a ampla defesa, a plenitude de defesa. Meu amigo, está na mão deles, e eles representam a sociedade. Independente, se alguém tiver aqui dúvida, vou pedir o benefício da dúvida. Se algum dos vereadores tiver dúvida, não se comprometa. Pelo menos se abstenham. Para não gerar talvez uma indenização até contra o próprio parlamento. Ou anular tudo. Ou poder. Isso. Peço então a Vossa Excelência, data máxima vênia, vereador relator, vereadora presidente, demais vereadores que eu me sinto um vereador até hoje, mesmo não tendo mais mandato. Já respondi processo. E dói quando o processo ele é político, amado. Dói. Respondi um processo totalmente político, que inclusive meu inquérito foi arquivado. Depois, por questões políticas, reabriram meu inquérito. Dói. Dói muito. Talvez é por isso que eu falo com tanta verdade, porque eu vivi. E só quem vive, só quem teve uma queimadura pode falar o que é bom para queimadura de verdade. Senhores vereadores, senhora vereadora, me perdoe se eu atingir a honra de Vossa Excelência. Ainda que estou na plenitude da defesa, peço minha data máxima vênia, meu perdão, minhas escusas. Jamais foi a intenção dessa procuradora que aqui representa. E peço a vocês que julguem dentro da estrita legalidade. Tá? Meu muito boa noite. Peço desculpa a vocês se eu ofendi, se eu me alterei. Às vezes é o meu jeito de falar. Me perdoa. Isso é natural. Quando eu cheguei aqui eu falei assim, não, eles não me conhecem, eu tenho que ser mais comedido, mas não dá. Não dá. Me perdoa, amado. Que Deus te abençoe, independente do resultado. Vamos confiar em Deus também, na legalidade da casa. Perdão, presidente, perdão os demais vereadores, a vereadora. Meu muito obrigado. Povo de Novo Mundo, desculpa aí se eu exagerei. Cassiano, meu muito obrigado, prazer em revê-lo. Gente, meu muito obrigado. Declaro concluída a defesa. Iniciaremos a votação das infrações uma a uma, conforme Decreto-Lei 2001/67.
já? Oi? Já pode convidar? Já Pode, encerrou? né? Sim, convido. Mas você tem que ler aqui, ó. Não, uso indevido. Devido no veículo. Então vamos para a primeira infração aí, uso indevido do veículo. Convido nobres vereadores à votação aberta na ordem alfabética. Primeiro a votar, Adriano Opécio. Boa noite, senhoras e senhores, nobres companheiros. O meu voto é para não cassação do presidente dessa Casa de Leis. Com voto, agora o André. Boa noite, senhoras e senhores. Eu me abstenho do meu voto. Com voto, convoco Claudinei. Boa noite a todos. Eu abstenho meu voto. Edemar Beazotto. Boa noite a todos. O meu voto é a favor do parecer do relator. Edemar Esquena. Boa noite, presidente, nós vereadores, pessoal novo mundense. Meu voto favorável à comissão. Eliseu Garrido. Boa noite a todos. Meu voto é favorável. Marcos Bessa. Boa noite a todos. Meu voto é favorável ao parecer da comissão. Valéria Vale. Boa noite a todos. O meu voto é contra a cassação. Me pronuncio. Peço à primeira secretária para me fazer meu pronunciamento. Voto a favor da comissão. Agora tem que somar aqui, tem que somar o João. Primeiro tem que somar o João. Depois a gente já soma. Depois Você soma, né? fala no final. Então, bom. No final, Tá, então já coloca aí 2 abstenção. Pode falar. toma aí. Não, os abstenção não coloca. Abstenção, sim. Estevam, né? Claro que é. Só com pergunta pro doutor Rafael. Como é que coloca? Abstenção. 5 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções. Não, 2 contra. 1 contra, 2. 2 abstenções. Aqui, ó. O Adriano votou contra. Não. Hã? Não, Ele é, né? não, ele votou. Você pode estender? Eu achei que era o André. Secretário, o presidente pode estender a mesma votação para os demais? Ele pode perguntar se a mesa vota assim. Ele pode perguntar aos vereadores se a mesa vota igual para todos os quesitos? Não, vai tem que ser votar separado. uma. Tá, o Adriano é contrário, né? Sim. Então é 2 votos favoráveis. 4 votos favoráveis. Não, 5. Foi 5 favorável. Ah, peraí. É 5, é 9. 5 4 favoráveis. com 5. 5, 2 e 1 absteve, né?
Dois abstenção. Dois e dois. Dois contra, dois abstenção, 5 favoráveis. E agora, como é que fica? Não, agora você vai pro próximo. Aí depois você define no final. Por que nós colocamos tudo? Não, aqui não tem que colocar nada. Você só vai dizer 5 votos favoráveis, 2 votos contrários e 2 abstenção. No primeiro requisito, 5 votos favoráveis, 2 votos contra e 2 abstenção. Absteve. Agora, recebimento de valores indevidos. Primeiro a votar, Adriano. Eu abstenho meu voto. Abstém. André. Eu abstenho meu voto. Claudinei. Abstenho meu voto. Demar Biasotto. A favor da comissão. Demar Esquena. Meu voto é favorável à comissão. Eliseu. Meu voto é favorável à comissão. Marco. Favorável ao parecer da comissão. Valério. Abstenho meu voto. Minha vez de falar, vou falar aqui da mesa mesmo. Favorável à comissão. Cinco a favor. É ou mais? Conta aí. 5 a favor e 4 abstenção. Ah, não. 4 abstenção. No segundo requisito aqui, recebimento de valores indevidos, tivemos 5 votos favoráveis e 4 absteve. Agora, para o terceiro quesito, da realização da despesa sem prévio empenho. Adriano. Eu abstenho meu voto. André. Abstenho meu voto. Claudinei. Abstenho meu voto. Demar Biasotto. A favor da comissão. Demar Esquena. Meu voto é favorável ao parecer da comissão. Eliseu. Meu voto é favorável. Marcos. Favorável ao parecer. Valéria. Abstenho meu voto. Eu vou me pronunciar daqui. Favorável.
Mesma coisa, 5 favorável e 4 abstenção. Último requisito. Prática de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Adriano. Eu voto a não cassação do presidente. André. Abstenho meu voto. Claudinei. Abstenho meu voto. Edemar Biasotto. A favor do parecer. Edemar Esquena. Meu voto é favorável ao parecer. Eliseu. Meu voto é favorável. Marcos. Favorável ao parecer. Valéria. Contra. Me pronuncio da mesa. Favorável. Igual no primeiro, tá? 5 favorável, 2 contra e 2 abstenção. E agora, o que eu vou fazer aqui? São quantas infrações? São 3? São 4. Que a primeira começa aqui embaixo. Agora eu só vou falar isso aqui, né? Essa parece aí. 5 favorável, né? Eu vou digitar os outros aqui, ó, pra você ver. 2 contra. No quarto requisito aqui ficou 5 favorável, 2 votos contras e 2 absteve. Tá. Esse vai primeiro, se for dar o primeiro. O primeiro foi 5 favoráveis. Não, é lá o primeiro, tá? Não vi, tá no final. Aqui embaixo. 5 favoráveis, 2 contra e 2 abstenções. Coloca 2 abstenções para você declarar. 5 favoráveis e 4 contra. E 4 abstenções. 4 abstenções. A outra também, 5 votos favoráveis e 4 4 abstenções. O último igual a primeira. 5 favoráveis, 2 contra e 2 abstenções. Tá, aí vamos já decidir aqui, ó. Considerando a votação invernada do parecer da votação processante, eu declaro absolvido o vereador Amado. Aí você vai suspender a sessão e aí você para aqui, ó, determina o arquivamento do processo. Que eu acho que é isso que o decreto-lei fala. Sim. Tá. É isso. Então, primeiro aqui, o que que fala aqui? Você vai ler Só esses declara. 4. Não, Você tem vai ler os 4 resultados. Daí, aqui. proclama o resultado final. E daí depois desse aqui você lê. Continua os outros. Esse daqui. Aí depois daí que terminar aqui, absolvido, sim. daí você lê esse aqui. Só esse aqui de baixo, Só. né? Esse aqui não. Esse aqui esquece. Já pode ler tudo, tudo junto. A ata não precisa também. Precisa. Fazer a ata e daí depois ele pode subir. Eu tenho que ver lá. Depois a gente pergunta do Dr. Rafael, depois se Então, quiser. daí a gente Você vai. tinha que Daí afastar, tinha que ser os outros. Só precisa.
Proclamo o resultado final. Infração 1 da denúncia obteve 5 votos favoráveis, 2 contra e 2 absteve. Infração 2, denúncia obteve 5 votos favoráveis e 4 absteve. Infração 3 da denúncia, 5 favoráveis, 4 absteve. Infração 4 da defesa, obteve 5 votos favoráveis e 2 contra. Considero a votação em plenário do parecer final da comissão processante e declaro absolvido o vereador Amado Santos Oliveira. Aí você vem aqui, Determino o arquivamento do processo. aí vem aqui embaixo. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente sessão e solicito que os vereadores aguardem 15 minutos para a transcrição da ata que será lida e assinada por todos. Você vai lá bater?